A nossa aula de hoje é sobre dividendos e eu vou oferecê-la para o Kael Dantas, estudante de contabilidade lá de Mossoró. Continue estudando aí pelos vídeos. Bom, vamos lá. O que são dividendos? Os dividendos representam uma parte do lucro que a empresa paga aos acionistas da empresa. Não vão confundir os dividendos com as participações. As participações são pagas aos empregados, aos administradores, partes beneficiárias. Para os acionistas, nós pagamos dividendos. Ok. Vamos resolver alguns exercícios do capítulo 9 da apostila de contabilidade geral. E lembrando também, eu tenho recebido algumas notificações perguntando sobre a apostila de contabilidade geral que eu utilizo para resolver os exercícios. É essa aqui, ó. É a apostila de contabilidade geral da Central de Concursos. Se você quiser adquirir, acho que pega pelo site www.centraldeconcursos.com.br. E a apostila é de minha autoria. Olha a propaganda. Ok. Pessoal, vamos começar pelo exercício número 1. O exercício número 1, ele pede para você calcular os dividendos que serão pagos aos proprietários. Certo. O que nós temos que entender? A lei das SAs estabelece, no artigo 202, que os dividendos deverão ser calculados com base no lucro líquido ajustado, se o estatuto da sua empresa for omisso. O que significa um estatuto omisso? Significa que o teu estatuto não define como é para ser pago, como é para ser distribuído esse dividendo. Esse exercício número 1, ele tem quase uma pegadinha. Ele pede para o candidato utilizar o artigo 202, mas ele dá 30% como dividendo. Então vamos ao raciocínio do exercício. Ele inicia o exercício dizendo que a apuração de resultado, a conta resultado do exercício, apresenta um saldo credor de 800 mil. O que significa isso? O lucro que nós apuramos, comparando as receitas com as despesas, totalizou 800 mil reais. Em seguida, ele diz assim: para encerrar esta conta, foi creditado o valor de 180 mil na conta provisão para imposto de renda. Então vamos interpretar isso. Nós aprendemos que o resultado do exercício é uma conta transitória. E essa conta transitória, ela nasce no dia 31 de dezembro e é encerrada no mesmo dia. Ela tem que ficar zerada no final. Então ele vai te dar toda a explicação até zerar esta conta. Então, recapitulando, eu tive um saldo credor de 800 mil, onde 180 mil foi creditado para pagar o governo. É a provisão para imposto de renda. Se eu creditei 180 mil para pagar o governo, significa que na apuração de resultado eu debitei 180 mil. Afinal, impostos são despesas, e despesas eu debito. Na sequência, ele falou que foram calculadas as participações. 12 mil reais para os empregados, onde você creditou, são participações a pagar. Toda obrigação é credora, então eu credito participações a pagar de 12 mil. Se eu creditei nas participações a pagar, eu debitei na conta resultado do exercício, sempre respeitando o método das partidas dobradas. Na sequência, 10 mil reais foi creditado para participações de diretores. Se eu creditei para pagar os diretores 10 mil, esse valor na contrapartida foi debitado na apuração de resultado. Ok. Finalizando, ele diz assim: e 598 mil para lucros acumulados. Só que ele diz que esse 598 mil é o valor restante. Se é o valor restante, ele já fez toda essa conta para o candidato, onde o candidato não precisaria perder tempo chegando em 598 mil. Então, se eu pegar 800, subtrair 180 mil que eu vou pagar o governo, subtrair 12 mil que eu vou pagar os empregados, subtrair 10 mil que eu vou pagar os diretores, sobra o saldo de 598 mil. Como essa conta é transitória, ela tem que zerar. E esse saldo foi transferido para a conta de lucros acumulados. Então, o saldo final da apuração de resultado representa o lucro líquido do exercício, 598 mil. Agora vamos à resolução do exercício. O artigo 202 estabelece que para calcular os dividendos, eu devo ajustar o lucro. E o que seria ajustar o lucro?
Em primeiro lugar, eu devo apurar o lucro líquido do exercício. Eu já apurei, é o valor de 598 mil, que foi o saldo da apuração de resultado. Na sequência, eu devo somar a esse lucro líquido as reversões de reservas de contingências, se houver. Essa empresa, ela fez uma reversão de reserva de contingência no valor de 30 mil reais. Então eu vou somar isso ao lucro líquido do exercício. Depois, eu devo subtrair desse lucro líquido as reservas que eu constituí nesse período. Mas não são todas as reservas, apenas duas, a reserva legal e a reserva de contingências. Nesse exercício, ele fez apenas a constituição da reserva legal, que foi 25 mil reais. Não houve a constituição da reserva de contingência, então nós vamos considerar zero. Então esse foi o ajuste do lucro com base no artigo 202, onde nós tivemos 598 mil de lucro líquido, é o saldo da apuração de resultado. Somamos a esse lucro as reversões de contingências, 30 mil. E abatemos desse lucro a reserva legal que foi constituída no período, que foi 25 mil. Chegamos a um total de 603 mil. Se o meu estatuto fosse omisso, eu deveria pagar 50% desse valor para os acionistas. Mas essa empresa, o estatuto não é omisso. Ele fala para eu pagar 30% desse valor. Então nós fizemos o cálculo aqui, onde 30% de 603 mil deu 180.900. Então nós vamos pagar aos acionistas, com base no artigo 202, o valor de 180.900. E encerramos o exercício com a alternativa E. Ok. Agora, nós vamos resolver o exercício número 2 do mesmo capítulo. Capítulo 9 da apostila. Ok. O exercício número 2 é quase uma pegadinha. O que ele diz? Que nos anos anteriores, essa empresa vem pagando aos acionistas 50% do seu lucro, porque o estatuto dela era omisso. Visando uma diminuição no valor dos dividendos, essa empresa decidiu alterar o seu estatuto e reduzir o valor dos dividendos. Como o estatuto era omisso, eu deveria pagar os 50% todo ano. Mas a lei estabelece, no mesmo artigo 202, no parágrafo 2º, que se eu quiser alterar o estatuto omisso para a distribuição dos dividendos, o percentual mínimo que a lei permite é 25%. Então, o que significa isso? Eu só posso pagar 25% do lucro da empresa, do lucro líquido ajustado. Mais que 25% eu posso pagar, menos que 25% não. Nesse exercício, ele apenas testa o candidato. Ele pergunta qual o mínimo que essa empresa deverá pagar. O mínimo é 25%. Ele fornece no exercício que o lucro líquido ajustado foi 800 mil reais. Então eu apenas tenho que saber que esse mínimo é 25%. 25% de 800 mil reais, eu cheguei no valor de 200 mil. Então vamos pagar este ano aos nossos acionistas o valor de 200 mil reais. E fechamos o exercício número 2 com a alternativa B de bola.